Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Jimmy Giovanni e nós vamos hoje com mais uma aula. Escola Bíblica Dominical, nós estamos no primeiro trimestre de 2025, que Deus te abençoe. Hoje, o tema, a encarnação do Verbo. É um tema extremamente importante para todos nós. Nós vamos falar de algumas doutrinas também que falam acerca de Cristo. Nós vamos também falar algumas doutrinas que estão, de alguma forma, tentando deturpar a nossa fé, a existência de Cristo, o corpo de Cristo, essa deidade que nós acreditamos. Então, tudo isso nós vamos falar nessa aula. Para você que não me conhece, gostaria que você se inscrevesse no canal, porque eu trago toda semana subsídio da Escola Bíblica Dominical e também vou trazer para vocês outros conteúdos voltados à nossa fé, a fé cristã. Eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú. Claro que eu não falo em nome da igreja, mas eu sempre gosto de referenciar os meus pastores, pastor Zilmar, pastor Adriano, que são os nossos pastores aqui também, muito conhecido pelo Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Amados, este canal é totalmente independente, então você pode se inscrever, deixar o teu comentário, teu pedido de oração. Sem delongas, para você que já tem acompanhado, eu tento ir mais direto ao ponto, sem ficar muito lendo e sem enrolar, então os assuntos são extremamente importantes. Nós temos o nosso texto áureo que diz o seguinte, eu preciso ler algumas coisas, claro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então até aqui nós temos o nosso texto áureo. Verdade prática diz o seguinte, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação de sua historicidade não se sustenta. Meus amados, então nós já estamos vendo aqui do que nós iremos tratar. Já está aqui na tela para vocês, para você poder acompanhar texto áureo e também a nossa verdade prática. Por que que nós iremos falar fortemente? O que que essa lição tem falado? O que que esse trimestre tem falado? Ele está falando acerca de em defesa da fé, né? Nós estamos trazendo isso. Por que que nós estamos trazendo isso aqui? Pelo fato que nós estamos ouvindo muitas heresias. A igreja, ela precisa acordar e pregar contra essas heresias. E talvez você precise entender que existe, nós vamos falar daqui a pouco, acerca de várias doutrinas que são contra a pessoa humana de Cristo. E nós vamos falar muito acerca disso aqui dentro dessa lição. A nossa introdução, eu preciso algumas coisas ler com vocês. Mas só para você entender o seguinte, nós vamos começar a apologética cristológica. Já falamos disso. O que é apologética? Só lembrando vocês, é aquilo que nós trazemos de apologia cristã, defendendo a nossa fé, defendendo a nossa tese, defendendo aquilo que está escrito aonde, meus amados? Na nossa revista? Não. Dentro de um livro? Não. Aquilo que está na Escritura Sagrada que nós temos e chamamos por Bíblia Sagrada. Seja ela a sua tradução, nós devemos tomar bastante cuidado e ficar fiéis ao texto da Bíblia Sagrada. Diz o seguinte, né, no presente trimestre, com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha a mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Então lembre-se do seguinte, nós vamos falar muito acerca da humanidade de Cristo. Jimmy, existem muitas doutrinas que vão falar contra a humanidade de Cristo, vão falar que Cristo é só Deus. Nós cremos, nós acreditamos na sua divindade, porém nós devemos tomar bastante cuidado, amados, porque o nosso Cristo, todo aquele contexto que nós já sabemos, que o seu Filho unigênito, né, ele esteve na terra, o Verbo se fez carne, nós conhecemos essa história. Conhecemos que Cristo ele nasceu de uma mulher, de Maria, de uma virgem, e através da sua vida terrena, na sua vida humana, Cristo, Deus, se fez carne. Amém? Até aqui tudo bem? Nós precisamos entender o seguinte, Cristo tinha a natureza 100% homem e também 100% Deus, 100% divina. Nós não podemos tomar nenhum texto isolado, então nenhuma doutrina falsa, e precisa tomar bastante cuidado que doutrinas falsas são as que mais aparecem nos nossos dias. E se eu e você não tomarmos cuidado em se atentar àquilo que está na Bíblia Sagrada, nós caímos também em tentações e heresias e vamos pregar coisas que não são bíblicas. Então,
Tome bastante cuidado, é isso que nós vamos falar acerca desta lição. Já no nosso primeiro tópico, está dizendo o seguinte: as heresias que negam a corporeidade de Cristo, estão negando o corpo de Cristo. Elas até acreditam que Jesus, que Cristo, é Deus. Tudo bem, glórias a Deus por isso. Ele é o Verbo, mas o Verbo se fez carne, por isso que nós estamos falando da encarnação divina. Amém? Vejamos o seguinte, quando nós vamos falar aqui, a nossa lição está trazendo o que é docetismo, que vem do termo grego dóquio, que significa ter aparência. Trazendo para vocês aqui o que significa essa doutrina, esse docetismo. Vai ser uma doutrina que ela surgiu e que está inclusive nos nossos tempos hoje, que devemos tomar bastante cuidado, que é negar que Jesus Cristo tivesse um corpo humano. Olha só que absurdo. Talvez se você não tem uma fé bem consolidada em Cristo, então talvez se você é novo na fé cristã, talvez você até venha ouvir essas doutrinas e falar, faz sentido, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de uma deidade divina. Como é então que essa deidade divina ela está dentro de um homem, de um corpo físico, sendo que Cristo é espírito? É aí que está, e é aí que nós corremos um grande perigo. Por quê? Porque quando nós olhamos para essas doutrinas, você vai olhar e falar, faz sentido. Até compreendo o que essas pessoas estão falando, mas elas estão extremamente fora da Bíblia Sagrada. E é isso que essa lição está falando. Quando você ouvir falar em docetismo, você vai lembrar de uma doutrina, de uma doutrinação que está vindo fortemente, que já existe lá do tempo dos apóstolos, dos tempos dos discípulos de Cristo, tentando negar a fé, negar o corpo de Cristo, dizendo que Cristo ele não cabia em um corpo humano. Você, talvez que tenha uma fé que não conhece a Bíblia, talvez você que não estuda muito a Bíblia Sagrada, venha olhar e falar, faz sentido. Na hora que você tiver, você que é professor, você que é aluno, e entrar nesses debates, você vai ver que vai ter várias pessoas puxando os seus entendimentos. E é aí que nós precisamos pregar o quê? Bíblia, Palavra de Deus, e é por isso que você está aqui juntamente conosco, tá bom? Vamos lá. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. Nós vamos o quê? Nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. E aqui eu estou trazendo para vocês, ou melhor, a nossa lição está trazendo para vocês alguns versículos bíblicos que vão dar base para a sua pregação, para a sua aula, subsídio para a sua aula, falando que Jesus teve parentes, Jesus teve amigos, Zacarias e Abel, né, João e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana. Então vários versículos da Bíblia Sagrada vão o quê? Contestar, vão, afirmar, vão ali trazer veracidade para que Cristo Jesus nasceu, teve corpo humano. Porque, amados, nós vamos ver daqui a pouco pelo menos 3 pessoas que são fundamentais nessa teoria contra o corpo de Cristo, e é isso que nós vamos debater de uma forma muito contundente. Então, tem versículos na Bíblia que traz Cristo como homem? Tem. E é aí que nós devemos olhar e se apegar. Eu estava, inclusive, em debate com algum amigo, debate entre aspas, eu estava em uma conversa, até porque eu sou extremamente contra essas baboseiras que tem por aí pela internet de debate, saber, Tribunal de Cristo, essas coisas para mim não cola, tá? Não pega. Agora, o que acontece? Eu estava conversando com um amigo e ele falou, olha, como que nós conseguimos ter essa veracidade? Amados, nós estamos num século de muitas informações, de informações até demais. Se não houvesse veracidade na Bíblia Sagrada, lá no tempo dos apóstolos, dos discípulos, que a igreja foram perseguida, se era simplesmente uma lenda, uma fábula, eles não iriam morrer por causa daquela lenda e daquela fábula. E hoje, com todo o aparato tecnológico que nós temos, nós descobriríamos que a nossa fé não era simplesmente uma mera invenção. Glórias a Deus que Cristo é real, é verdadeiro. Vejamos o seguinte, 3. O que os principais docetas diziam? Nós vamos ter 3 aqui para vocês, que são quem? Serino, Saturnino, e nós vamos trazer também aqui, ó, até eu estou trazendo para vocês, deixa eu já entrar aqui, ó. Serino, Serinto ou Serino, tá bom? Esses 2 nomes você vai conseguir encontrar.
Qual que era a vida dele? Ele era um contemporâneo do apóstolo João. Então, lá do tempo dos apóstolos, nós já tivemos alguém chamado Cerinto, ou Cerino, que ele trazia essa doutrina de que Jesus era simplesmente um fantasma, só um espírito, tá bom? Então, olha só, viveu no final do século I, e a doutrina, ele combinava elementos do cristianismo com as crenças gnósticas e judaicas. Olha só, esse cara pegava ali essas doutrinas, essas crenças, e tentava implementar no cristianismo. Então, Cerinto, se você nunca ouviu falar, foi um dos precursores do docetismo que nós estamos aqui pregando de uma forma contundente e contra, tá bom? Acreditava que Jesus era um homem comum. Ele acreditava que Jesus era simplesmente o filho de João e Maria e que Cristo é uma entidade divina, desceu sobre Jesus em seu batismo e o deixou antes da crucificação, assim negou-se a união completa entre a natureza divina e humana. O que esse homem pregava? Olha, realmente Jesus Cristo teve carne, foi humano, mas foi o Espírito de Deus que desceu sobre ele no batismo, ficou com ele e antes da crucificação ele subiu e o corpo teve ali. Então olha só a doutrina falsa que esse homem pregava, e que se nós não tivermos cuidado, essa doutrina pode se propagar, assim como existe muitas igrejas hoje de que Deus me livre, olhamos na internet e coisas absurdas, era isso que ele pregava. E ele trazia a sua visão de uma forma inicial do adocinismo. Vejamos o seguinte, Marcion, quem que era esse homem? Marcion de Sinop. Já temos ali a data dele, tá bom? Que ele nasceu depois de Cristo, que ele viveu 85 a 160 depois de Cristo. Foi um teólogo líder cristão que fundou o seu próprio movimento, o marcionismo. O que ele pregava? Qual que era a doutrina dele? Ele rejeitou o Antigo Testamento, esquece o Antigo Testamento, né? Considerou o Deus do Antigo Testamento, Yahvé, como um demurjo inferior. Então, não tem nada a ver contigo, tá? Distinto do Deus amoroso e misericordioso revelado por Jesus. Então, o Deus do Antigo Testamento, o Marcião pregava que não era mais interessante, porque era um Deus de guerra, era um Deus de luta, era um Deus de batalha, e Cristo veio para pregar outro Deus, então ele negava todo o Antigo Testamento, inclusive a Cristo, tá bom? Já aqui nós vamos ter o quê? O que ele trazia? Compilou o canone das Escrituras, incluindo apenas uma versão editada de Lucas e algumas epístolas de Paulo, excluindo os demais textos. Negava que Jesus tivesse natureza humana real, associando as ideias docetistas. Nós iremos ter também o Saturino, ou Saturnilo. A vida provavelmente viveu no início do século II na Síria. Nós vamos também trazer a doutrina, o que Saturino trazia, qual que era a sua doutrina que ele estava tentando pregar. Ele foi um gnóstico associado ao movimento de Sião Mago e Menandro. Ele acreditava que o mundo material foi criado por arcontes, seres interiores, sob o comando dos seus deuses inferiores. Olha só que doutrina maléfica, né? Considerava a humanidade como uma mistura de elementos espirituais e materiais, com apenas alguns efeitos, possuindo uma centelha divina que poderia ser libertada para retornar ao Deus Supremo. Olha que salada que Saturnino fazia, pregando também contra Cristo. Ensinava que Jesus veio para libertar as almas espirituais, mas não tinha corpo verdadeiro, ou seja, era um docista. Então, ele estava aqui simplesmente trazendo para nós mais uma doutrina, pregando contra, falando contra a pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos já no 13 aqui. O que os principais docetas diziam? Eu já trouxe o que Marção trazia, está na tua lição. Afirmação apostólica. No nosso tópico segundo vai trazer o seguinte: afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio? João capítulo 1, versículo 1. Vejamos o seguinte, amados. Nós vamos ter nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, denominados como evangelhos sinópticos, que apresentam Jesus. Nós estamos falando de 3 evangelhos que estão falando acerca de Jesus. O Jesus que era Deus e que juntamente era homem. Teve corpo humano, nós conhecemos a história e já falei isso aqui lá na introdução. Jesus veio, nasceu por nós e também depois morreu, ressuscitou, mas ele como corpo humano, mas ele era Deus. O verbo se fez carne, tá bom? E os 3 evangelhos expõem Jesus
exteriormente ao passado que João revela interiormente. A expressão o que era desde o princípio vem trazendo o que? Aquilo que os apóstolos estavam afirmando em cima do evangelho. No princípio era o verbo. Lembra disso? No princípio era verbo. E o verbo se fez carne. Isso significa que o verbo já existia antes da criação. Então, amados, entendamos o seguinte. Nós conhecemos a história de Cristo, sabemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Cristo, e toda a história bíblica e que é real, através de que Deus enviou o seu Filho unigênito. Nós lemos, inclusive, isso aqui no nosso texto, trazendo quem é Jesus. Que Jesus era o verbo, estava com Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Desde o princípio, Deus já existia, Jesus já existia antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Então, Cristo já era, glórias a Deus por isso, e ele se fez carne e continua sendo hoje e para todo sempre. Amém? A reafirmação apostólica vai trazer o quê? Os apóstolos estão reiterando, estão afirmando nas suas introduções dos seus evangelhos quem era Cristo, quem Jesus representava e quem ele era. Nós vamos ter aqui o seguinte, olha, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de vida. Vejamos o seguinte, amados, nós conhecemos a história bíblica. A história diz que os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus e viram todos os milagres. É impossível, de uma forma muito contundente, é impossível eles andarem, estarem e viverem com Jesus e negarem essa fé. Eles pregaram, eles morreram por causa dessa fé. Será que eu e você morreríamos por causa dessa fé como os discípulos? Olha o encontro que eles tiveram para eles afirmarem quem é e quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3. Com essas heresias revelam hoje, como que elas estão se revelando hoje, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento de Jesus virginal, como os mormons, a Igreja da Unificação, que ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Amados, tem muitos que negam isso, não acreditam que o Espírito Santo se manifestou, esteve com Maria. Eles não pregam isso, eles não acreditam nisso. Existem várias doutrinas, isso aqui, você tem que tomar bastante cuidado, principalmente você que é cristão, você que é professor, você que é aluno, porque tem muitas pessoas pregando contra isso, dizendo, não, José se relacionou com Maria, depois do nascimento de Jesus, tudo bem, mas antes não, nós cremos no que está na palavra de Deus, meu irmão, se você é crente, se você é cristão, como nós falamos na aula 2, somos cristãos, nós precisamos crer e acreditar nisso, porque é verdade, é real. Negam a concepção virginal de Jesus, é um movimento muito forte dessas doutrinas. Confirmação histórica, olha o que diz para nós. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Nós vamos ter aqui, a lição vai trazer historiadores, nós vamos ter pesquisadores, nós vamos ter cientistas, nós vamos ter várias pessoas de alguma forma tentando derrubar, deturpar aquilo que estava dentro da Bíblia Sagrada, mas não conseguiram, porque é real, é incontestável quem é Cristo, que Jesus viveu, que esteve. É impossível alguém chegar e falar assim, olha, não existiu Jesus. Jesus foi uma lenda, foi uma fábula. Não tem como, meus irmãos. Por quê? Não é só pelo que está na Bíblia, mas aquilo que foi pesquisado, que foi trazido. Várias doutrinas tentaram, de alguma forma, tirar e derrubar essa verdade cristocêntrica, mas glórias a Deus que não conseguiram, porque não tem como, tá? Vejamos o seguinte, para nossa conclusão. Então, olha só o que nós trouxemos aqui. Por que nós estamos falando do verbo que se fez carne? Amém? A encarnação do verbo. Por causa das doutrinas malignas que estão tentando tirar a nossa fé e concentração em Cristo. Mas nós também vimos várias formas aqui de textos, de histórias que contestam e que trazem quem realmente é Cristo. Conclusão, leamos para nós encerrarmos. As expressões o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano.
Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Glórias a Deus por isso. Então, se o pecado entrou como homem, através de um homem, claro que não é qualquer homem, é o homem, Cristo, através desse homem, através de Jesus Cristo, o pecado foi expelido, e glórias a Deus que por ele nós fomos comprados para ser também seus filhos, somos hoje resgatados pela sua glória. Meus amados, que Deus te abençoe de uma forma especial. Você que não me conhece, se inscreva no canal, acompanhe aqui. Quero trazer bastante conteúdo sempre para vocês, sempre subsídios para que nós possamos estar firmes na nossa fé, crendo naquilo que Cristo tem para todos nós. Que Deus te abençoe.